Olá, tudo bem? E nesse vídeo vamos resolver a prova, de nível médio e técnico para o cargo de assistente legislativo do concurso da Câmara Municipal de Goiânia, aplicado por essa banca IALP ou PENET. Se você fez concurso, que fez essa banca, quer ver a resolução das questões, se liga aí no vídeo, beleza? Se você está chegando agora no canal, meu nome é Emerson e se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Então vamos lá para as questões, certo? Eu vou começar resolvendo a questão 11. Tem uma questão que eu acredito que você pode entrar com recurso. Então se você errou essa questão, vou mostrar qual é ela, você pode entrar com recurso nela. Então vamos dar uma olhada nessa questão 11, diz o seguinte. Uma caixa possui exatamente 3 compartimentos. No primeiro encontra-se 1.200 parafusos, no segundo encontra-se 4 ferramentas e no terceiro encontra-se 1.500 peças de aço. Se a caixa vazia pesa 1,5, cada parafuso pesa 3 gramas e cada peça pesa 5 gramas. E se as 4 ferramentas pesam em conjunto 1,2 gramas no total, sabendo que não há mais nenhum outro item na caixa, exceto os descritos anteriormente, é correto afirmar que o peso total da caixa e dos seus itens é. Então vamos desenhar a caixa rapidamente aqui, ó, e dividir ela em 3 compartimentos, certo? 3 compartimentos, e ele está dizendo o seguinte, ó, que 1,5 gramas, a caixa vazia pesa 1,5 gramas. Então a gente tem que sair somando o peso, de cada item desse. Primeiro vamos somar a caixa, que é 1,5 quilogramas. Eu vou botar aqui, ó, quilogramas, peso da caixa, certo? Agora o que a gente vai fazer? Ó, como ele disse que, ó, se as 4 ferramentas pesam um conjunto de 1,2 kg no total, a gente já pode somar 1,2 kg das ferramentas. Ou seja, as 4 ferramentas pesam aqui um total de 1,2. E ele disse que, além disso, temos 1.200 parafusos, aqui, ó, 1.200 parafusos, além de, no segundo, encontra-se 4 ferramentas, que a gente já viu, e no terceiro encontra-se 1.500 peças de aço. Então, vou botar aqui 1.500 peças de aço, certo? Aí, vê só, a gente precisa calcular quanto que pesa esses parafusos. Ele está dizendo que cada parafuso pesa 3 gramas. Então, a gente vai pegar 3 gramas vezes a quantidade de parafusos que tem, que é 1.200. Então, a gente faz 3 vezes 12. 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 1 dá 3, então dá 3.500 gramas. Como a gente sabe que 1 quilograma corresponde a 1.000 gramas, então a gente pode dividir esses 3.600 por 1.000 e encontrar quilos, ou seja, 3.600 corresponde a 3,6 quilogramas. Então, a gente também vai somar com 3,6 quilogramas, ou seja, dos parafusos. Agora falta só o das peças de aço, ou seja, ele está dizendo que cada peça de aço pesa 5 gramas, ou seja, 5 vezes as 1.500 peças, isso vai dar, ó, a gente vai acrescentar os 2 zeros no final, 5 vezes 5 dá 25, vai 2, 5 vezes 1, 5 e 2 dá 7. Então dá 7.500 gramas, novamente a gente vai dividir por 1.000, então isso aqui vai dar 7,5 quilogramas. Então, a gente também tem que somar 7,5 quilogramas das peças de aço. Somamos, ó, 5 mais o 5 aqui embaixo, dá 10, 2 e 6 dá 8, então 10 e 8, aí dá 18, a gente vai 1 aqui em cima, o 1 dá 2, mais 1 dá 3, 3 mais 7 dá 10, então 10 mais 3 dá 13 quilogramas. E pelas alternativas, a gente encontra a resposta letra E, maior que 10 quilogramas. Então, 13,8 é maior do que 10 quilogramas. Nossa solução é a letra E, beleza? Vamos lá para a questão 12. Questão 12 diz o seguinte. Para encher completamente o recipiente de água, a torneira demora em sua vazão máxima exatamente 1/4 de hora. Para otimizar o processo, é instalada, além da torneira original, uma outra torneira com o dobro da vazão máxima da primeira. Com ambas as torneiras abertas nas suas vazões máximas, o mesmo recipiente será totalmente preenchido
de água em quanto tempo? Então, a vazão, pessoal, a gente é dita como sendo o volume, certo? Em um dado fluxo de tempo, certo? Ou seja, quando ele diz aqui, ó, que uma torneira tem uma vazão máxima exatamente 1/4 de hora, então a gente pode dizer que a vazão da torneira 1 ela é o volume que ela passa para encher o recipiente dividido por 1/4 de hora, ou seja, 1/4 de uma hora, certo? Então, isso daqui é o volume dividido por 1/4 de hora, ou seja, isso é o volume. Repete a primeira, que é V, vezes o inverso da segunda, inverso de 1/4 é 4. Então, significa dizer que a vazão da torneira 1 é exatamente 4 vezes o volume, né, do recipiente. E ele está dizendo que uma outra torneira com o dobro da vazão máxima da primeira. Então, se a primeira tem uma vazão máxima de 4 vezes o volume, a vazão 2 ela vai ter 2 vezes V1, ou Z1, né? Então, Z2 é 2 vezes Z1. Quem é Z1? 4 vezes o volume do recipiente. Então, a vazão da torneira 2 é 2 vezes 4, dá 8 vezes V, né? Certo? Beleza. Só que ele quer o seguinte, ó. Ambas as torneiras abertas com suas vazões máximas, o mesmo recipiente será totalmente preenchido de água em quanto tempo? Então, se a gente voltar aqui na nossa relação de vazão, você vai entender que o tempo ele é o volume dividido pela vazão, certo? Então, a gente pode encontrar dessa forma aqui. Então, vamos voltar para lá. Só que, qual é a vazão que a gente vai utilizar? Tá? A gente vai utilizar a vazão 1 mais a vazão 2. Ou seja, isso é a vazão resultante. Certo? A cada hora, eles vão encher determinado período ali, né? A certa quantidade. Então, a gente soma, né, a vazão de 1 mais a vazão de 2. Então, o tempo, ele nada vai ser do que? Se a gente somar a vazão 1 mais a vazão 2, a gente vai ter o seguinte aqui, ó. Isso vai ser 4V mais 8V, né? 8V. Então, isso aqui é um total de 4 mais 8, a gente bota V em evidência, e faz 4 mais 8, ou seja, 12 vezes o volume. Certo? Então, o volume, o tempo que ele vai passar é o volume do recipiente, certo? Dividido pela vazão dos dois juntos, que é 12 vezes V. Olha que legal, né? O volume é o mesmo em cima, o mesmo embaixo. Então, a gente pode dizer que o tempo é 1 sobre 12 avos de hora. Então, o tempo que as duas vão passar enchendo juntos é 12 avos de hora. Agora, vamos para as alternativas. Ele diz o seguinte. A 15 minutos, as respostas estão em minutos, né? Sabemos que 1 hora corresponde a 60 minutos, certo? Então, no lugar de hora, a gente bota aqui, ó, o tempo será 60 minutos no lugar de 1 hora dividido por 12. Então, se a gente dividir 60 por 12, dá 5, né? Ó, 5 vezes 2 dá 10. 5 vezes 2 dá 10, né? 5 vezes 2 dá 10, vai 1. 5 vezes 1 dá 5 e 2 dá. Então, isso aqui dá 5 minutos, né? Já que a gente vai pegar os minutos e dividir por 12. Então, encontramos aí letra C. Letra C é o nosso gabarito, beleza? Vamos lá para a questão 13. Para executar a limpeza de um setor, o funcionamento responsável informou ao seu chefe que seria necessário comprar 15 litros de desinfetante. Ao fazer o levantamento de preço para a compra, o chefe recebeu 3 propostas. Então, perceba que ele quer comprar 15 litros. A primeira proposta é: nessa proposta, a empresa informa que os desinfetantes são vendidos em embalagem de 2 litros cada. Cada embalagem custa R$ 2,50 e na compra de 10 ou mais embalagens há um desconto de 15% no valor total da compra. Então vamos lá, se ele quer 15 litros, tá? Vou fazer a proposta 1 aqui embaixo. Deixa eu ver se... Vou fazer do lado, deixa eu botar aqui, do lado. Aqui em cima. Nessa proposta, ele quer 15 litros e ele vai pegar cada embalagem
possui 2 litros. Então, a gente vai dividir por 2 para encontrar o número de embalagens. Então, o número de embalagens aqui é aproximadamente 7,5. Porém, não vai comprar 7,5. Ele vai comprar um total de 8. 8 embalagens para completar, né, o total de 15 litros. Então, 8 embalagens. Só que qual é o problema aqui, tá? O problema é o seguinte, se ele não comprar 10, ele não vai ter o desconto de 15%. Então, se ele vai comprar 8 e cada embalagem aqui custa R$ 2,50, a gente vai pegar 8 vezes 2,50. Pessoal, 2,50, 8 vezes 2,50 pode ser escrito como sendo 5 dividido por 2. Ou seja, a gente pode simplificar 2 com 8, ou seja, dá 4 vezes 5, que dá R$ 20. Então, ele vai gastar um total de R$ 20 e não vai ter desconto, porque só vão comprar 8, tá? Então, essa proposta 1, eu vou até apagar isso aqui. Ó, a proposta 1 vai custar R$ 20. Vamos para a proposta 2. A proposta 2 diz o seguinte. Nessa proposta, a empresa informa que os desinfetantes são vendidos em embalagem 3 litros cada. Cada embalagem custa R$ 3,50. Não há descontos para compras independente da quantidade de coisa. Não há desconto. Então, a gente vai pegar os 15, vamos dividir por 3 para encontrar quantas embalagens tem. Ou seja, 15 dividido por 3 dá 5 embalagens. Só que cada embalagem vai custar um total de R$ 3,50. Então, a gente tem que fazer a multiplicação de 5 vezes... Deixa eu diminuir, está muito forte isso aqui. 5 vezes 3,50. Pessoal, 3,50 é o quê? 5 vezes 7 dividido por 2, né? 3,50 é 7 dividido por 2. Ou seja, aqui, 5 vezes 7 dá 35, dividido por 2. Então, isso daqui, pessoal, dá para a gente dividir, porque 30 dividido por 2 é 15, 5 dividido por 2 é 2,5. Então, isso aqui dá 17,5. Ou seja, a proposta 2 já está mais vantajosa, ou seja, R$ 17,5. Na proposta 3, eles assim, nessa proposta a empresa informa que os desinfetantes são vendidos em embalagem de 6 litros. Ou seja, eu tenho que pegar 15 e dividir por 6, ou seja, isso daqui vai dar, no final das contas, isso daqui vai dar 2, 2 vezes 6 dá 12, falta 3, vai dar 2,5, né? Aí o que acontece aqui? Ele não vai ter que comprar duas, porque só vai ter 12 litros, ele tem que comprar 15. Então, no final das contas, ele vai comprar um total, de 3 embalagens. Então, se ele vai comprar um total de 3 embalagens, e cada embalagem custa 5,50, então ele vai pegar 3 vezes 5,5. 5,5 é 11 dividido por 2, então é 3 vezes 11 dividido por 2. Aí a gente vai fazer 3 vezes 11 dá 33 dividido por 2. 33 dividido por 2, isso daqui dá 15, aí dá 16,5, né? 16,5. Até agora está mais vantajoso, vamos ver mais. Não há desconto para compras e há um custo de frete de R$ 5,00 a ser pago, independente da quantidade. Olha, então aqui a gente tem que adicionar R$ 5,00. Ó. Então 16 mais 5, a gente tem aí 21,50. Ou seja, essa proposta 3 aqui, ela vai ser a mais cara, ou seja, 21,5. A pergunta é, a ordem da menor para o maior valor preço final de cada proposta será indicada na alternativa. Então, se a gente olhar a C, a mais vantajosa, a mais barata será a proposta 2, depois vem a proposta 1 e por último a proposta 3. Ou seja, aqui, letra C, proposta 2, proposta 1 e por último proposta 3. E no final das contas sai a mais cara, marcamos letra C, beleza? Vamos lá para a questão 4. Questão 14, né? Diz o seguinte, em um restaurante há 4 meses que solicitaram a conta com os seguintes consumos. Então vamos lá.
Mesa 1, consumo de R$70 com a gorjeta de 10% desse valor. Então, a gorjeta aqui é o que? 10% e 70. Pessoal, 10% de 70 é 10 por 100 de, vamos ver, 70. Eliminamos esse zero com esse zero. Aí, a gente faz o quê? 70, esse zero com esse zero, sobra 7. Então, a gorjeta custa R$7. Mesa 2, consumo de 230 com uma gorjeta de 30. Então, a gorjeta aqui é R$30. Mesa 3, consumo de 120 com uma gorjeta de 15% desse valor. Então, a gente tem que pegar 15% de 120. Ou seja, 15% é 15 por 100 vezes 120. Ou seja, a gente elimina esse zero com esse zero daqui, ó, aí faz 15 vezes 12, 12 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 1, 2, 1 dá 3, 1 vezes 5 dá 5, vezes 1 dá 1, né, ou seja, 0, aqui dá 8 e aqui dá 1. Aí dá 180 dividido por 10, eliminamos, a gorjeta sai por 18. E por último, a mesa consumo de 220 sem gorjeta. A pergunta é, vamos lá, considerando apenas o apurado nestas 4 mesas e sabendo que o restaurante fica com 1/4 do valor da gorjeta, ficando o restante para o atendente, é correto afirmar aqui. Então, temos que somar todas essas gorjetas, ou seja, 7 e 18 dá 25, né? 25, ó, 7 e 18 dá 25, mais 30. Ou seja, aqui dá 5, 2 dá 55. Então, a gente tem que calcular 1/4 disso. Ou seja, 55 dividido por 4, isso dá, ó, 55 dividido por 4, é o que fica para o restaurante, né? Então, por 10 dá... Se a gente multiplicar por 11, dá 44. Por 12, por 15, dá 60. Então, dá por... Deixa eu pegar a calculadora aqui, pessoal. 4 vezes 55. 55 dividido por 4. Dá 13,75. Ora, dá 13,75. Só que isso aqui é o que fica para o restaurante, tá? Então, o que vai ficar para o atendente é 3 vezes 13,75. Isso dá para fazer na mão sem nenhum problema, tá? Ou seja, vezes 3, porque é 3/4, certo? Então, 1/4 de 55 fica para o restaurante e 3/4 de 55 fica para o atendente, tá? E esses 3/4 aqui deu quanto? Deu 41,25, ou seja, isso daqui dá 41,25. Se a gente for para as alternativas, veja que a banca tenta lhe confundir da seguinte maneira. Ele diz aqui, o atendente recebeu menos de que 30? Não. Letra B, o restaurante ficou com mais de 15? O restaurante ficou com menos, com 13 e pouco, né? O atendente recebeu mais do que 30 de gorjeta? Correto. Então é aí que você tem que marcar, porque ele recebeu 41,25. Tanto o atendente quanto o restaurante receberam menos, errado. Se você for para a letra E, tem, ó, tanto o atendente quanto o restaurante receberam mais do que 40. Errado porque o atendente recebeu mais do que 40, mas o restaurante não. Então você vai marcar a letra C mesmo, tá? Beleza, vamos lá para a questão 15. Essa questão 15 é a que eu acredito que a banca cometeu um problema. Por quê? Vamos lá, deixa eu ler essa questão para vocês. O sistema de medição de som de decibéis, de forma bem simplificada, é concebido de tal maneira que uma variação de 10 decibéis corresponde a dobrar a intensidade sonora de um dado emissor. Até aqui ele só fez enrolar, tá? Aí depois vem, ó, nesse contexto, sabendo que o som de uma conversa normal é de 20 decibéis, então, o que é isso aqui? Ó? É nível de intensidade sonora,
ou seja, nível de intensidade sonora está dizendo que é 20 decibéis. E que um motor de carro tem uma potência sonora de 35 vezes, ó, uma potência sonora. Então ele não está falando de nível de intensidade sonora, tá? Ele está dizendo que o motor de um carro tem uma potência sonora de 35 vezes maior que o som de uma conversa normal. Então você já sabe, você percebe que temos que calcular a intensidade sonora desses 20 da conversa e depois multiplicar por 35. Aí ele está dizendo o seguinte, ó, e que o motor de um carro tem uma potência sonora de 35 vezes maior do que o som de uma conversa normal, é correto afirmar que o som do motor aí veja que as respostas estão em decibéis, ou seja, ele está dando a resposta em nível de intensidade sonora. Então, a relação que existe entre... Aí, outro detalhe que a banca dá aqui é o seguinte, ó, vê só. A banca, ela fala aqui de intensidade sonora e aqui ela fala de potência sonora. Mas perceba o seguinte, a intensidade sonora, ela é a potência sonora em um determinado espaço, ou seja, de um determinado metro quadrado. Então, se a gente calcular, por exemplo, uma potência sonora em um metro quadrado, será a intensidade sonora. Então, a gente pode calcular a intensidade sonora de 20 decibéis e multiplicar por 35. E depois a gente transforma isso aqui em nível de intensidade sonora. Vamos lá. Aí, aonde vem a questão dessa questão, né? Porque a banca deveria fornecer essa formulazinha aqui, ó. Nível de intensidade sonora é igual a 10 vezes o log da intensidade sonora dividido pela intensidade sonora constante. É uma constante aqui, eu esqueci o nomezinho disso daqui, tá? Mas é dividido por essa constante. Então, a banca deveria fornecer isso aqui, ó. O que a gente vai calcular? Essa intensidade sonora, sabendo que o nível de intensidade sonora é 20, ou seja, isso aqui é 20. Então, é isso que a gente vai fazer. Daqui a gente pode eliminar esse zero com esse zero. Então, a gente vai ter que o log da intensidade sonora dividido por I de I é igual a 2. Daqui a gente tira o seguinte, como a gente tem um log na base 10, a gente passa, né, o 10 na forma de base e eleva ao número que está do outro lado 2, e isso vai ser igual a I sobre I0, tá? Então, daqui a gente tira que a intensidade sonora em 20 decibéis é 10 ao quadrado vezes I0. Pronto, calculamos a intensidade sonora. O que é a intensidade sonora? É a potência sonora em determinado metro quadrado. Então, o que ele fornece? Potência sonora de 35 vezes. Então, vamos entender que essa intensidade sonora aqui seja a potência sonora em um mesmo metro quadrado, em mesmo espaço, né, que ela está fornecendo. Então, a gente vai entender que a intensidade sonora do carro, certo, é igual a 35 vezes essa intensidade sonora aqui, ó, que é de quem? Da conversa normal, né, de 20 decibéis, ou seja, 10 elevado ao quadrado vezes I0. Então, pronto. Então, a gente já tem aqui a intensidade sonora. Se a gente tem a intensidade sonora, qual é o problema da questão? Ele pede as respostas em decibéis, certo? Então, o que a gente vai ter que calcular? Esse nível de intensidade sonora. Vou colocar aqui, ó. Nível de intensidade sonora, utilizamos o quê? Essa forma aqui, ó. Tá? Então, temos essa forma. Então, nível de intensidade sonora é o quê? 10 vezes o log da intensidade sonora do carro, certo? Intensidade sonora do carro dividido por I0. Então, o nível de intensidade sonora é 10 vezes o log da intensidade do carro, ou seja, é 35 vezes 10 elevado ao quadrado vezes I0, dividido por I0, fecha. Aqui a gente pode eliminar I0 com I0, né? Então, aqui a gente vai ter o seguinte, ó.
o nível de intensidade sonora em decibéis é 10 vezes o log de 35, né? 10 vezes o log de 35 vezes 10 ao quadrado, na base 10. Então, aqui o nível de intensidade sonora vai ser o seguinte, 10 vezes. Pessoal, aqui é uma multiplicação, a gente pode repartir em soma, tá? Então, isso vai ser o log de 35 na base 10, mais o log de 10 ao quadrado na base 10. Então, nível de intensidade sonora, isso é 10 que multiplica. Ó. O log de 35 na base 10, veja, outro problema que a banca cometeu. Como é que você ia pensar aqui em resolver o log de 35 na base 10 se você não soubesse, né? Então, o log de 35 na base 10 é aproximadamente 1,5 mais... Aqui dá para fazer, ó, log de 10 ao quadrado na base 10, eu posso passar o expoente multiplicando e o log de um número na sua base, isso aqui vale 1. Então, isso aqui vai valer 2. Ó. Isso aqui vale 2. Então, o nível de intensidade sonora é 10 vezes 1,5 mais 2 dá 2,5. Quando a gente multiplicar por 10, a gente encontra 25 decibéis. Qual é o problema da questão? A banca deu o quê? Letra B. Igual ou superior a 70, mais inferior a 25. A gente viu que tem que ser meio óbvio. Deu 25 decibéis. Com esses problemas todos aqui. Ó. Então, eu entraria com recurso nessa questão, porque tem muita informação aqui que isso é preciso para resolver essa questão e que a banca não fornece, além do que ela deu o gabarito errado, tá? Seria letra A, que o gabarito, beleza? Então, vamos aí para a próxima questão. Sabendo que um prédio possui um custo de manutenção mensal de 12 mil em média, foi solicitado o responsável pela manutenção o custo para a operação deste prédio pelos próximos 18 meses. Aqui deu enrolada nessa primeira parte. Por questões de segurança, o responsável pelo setor acrescentou 10% a mais no valor total calculado, com base no custo mensal médio de manutenção, e entregou ao seu superior que, aí vem aqui, ó, antes de repassar para o setor de compras, ó, então antes de repassar ao setor de compras, fez um corte também de 10%, ou seja, esse corte de 10% diminuiu 10% do valor informado pelo responsável pela manutenção do setor. Nessas condições, o valor recebido pelo setor de compras, se antes de repassar para o setor de compras teve um corte de 10%, então o valor antes era menor. Ele está dizendo, ó, letra A, igual ao valor inicial? Errado, tem que ser menor. Letra B, menor que o valor inicial? Correto até aí. Menor que o valor inicial antes do responsável pela manutenção, incluir os 10% sim, porque depois que ele passar para o setor de compras, ele vai incluir 10%. Então, é aí que a gente vai marcar a letra B, né? Maior não é maior, menor que o valor inicial do responsável pela manutenção, menor do que o valor inicial. Depois não, né? Tem que ser antes, porque ele está dizendo aqui, ó, antes de passar para o setor de compras. Então, é errado. Letra E, maior que o valor inicial, não é maior, né? Então, letra B mesmo. Tá? Vamos lá para a questão 17. É bem bacana essa questão, gostei bastante dela. João compromete 30% de sua renda com o pagamento conjunto do seu aluguel e condomínio. Se o condomínio pago por João foi de 720 e seu aluguel é o triplo desse valor, qual é a renda de João em reais? Então, vê só. Se ele está dizendo que o João paga 720, o condomínio pago é 720, ó, 720 de condomínio do conjunto do seu aluguel mais o condomínio, mais, ó, e o seu aluguel é o triplo desse valor, ou seja, 3 vezes 720, tá? Só que ele está dizendo que João compromete 30% de sua renda para o pagamento, ou seja, isso aqui, esse custo aqui é igual a 30% de, lembra que é de o seu quê? O seu salário. O seu salário, vou chamar de X, que é o que ele está perguntando aqui, ó, o seu aluguel é o triplo, qual a renda, né, de João em reais?
Então, aqui a gente pode fazer o seguinte, ó, como a gente tem 1 de 620 mais 3 de 620, isso dá 4 de 720, que é igual a 30% é 0,3 vezes x. Tá? Então, 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 7 dá 28, igual a 0,3 de x. Daqui a gente pode concluir que x é igual a 2.880 dividido por 0,3. Aqui você pode acrescentar um zero em cima e passar a dividir por 3, né? Então, tem uma calculadora aqui rapidinho, ou seja, 2.880 dividido por 0,3, isso dá 9.600. 9.600, ou seja, letra D, nosso gabarito, certo? Vamos lá para questão 18. Questão 18 já tinha marcado aqui quando eu estava resolvendo, mas vamos lá. Considerando as seguintes afirmativas. A soma de dois números inteiros pares é sempre um número par? Sim, ó, se a gente tem um número par, o número par é escrito da seguinte forma. 2p mais outro número par, ou seja, mais 2q. Veja que a gente pode botar esse 2 em evidência, ou seja, 2 vezes p mais q. Só que P mais Q é um número inteiro, ou seja, 2 vezes P mais Q é um N. Pessoal, 2N é um número par, então isso aqui é verdadeiro, né? Então, item 1 verdadeiro. Item 2. A soma de dois números inteiros positivos, ímpares, é sempre um número ímpar. Pessoal, vamos lá. O número ímpar é escrito da forma 2P mais um número 1. Isso é um número ímpar. Se a gente somar com outro número ímpar, ou seja, 2Q mais 1. O que vai acontecer aqui? A gente pode somar 1 mais 1, né? Ou seja, 2P mais 2Q mais o quê? Exatamente 1 mais 1 que dá 2, certo? Podemos juntar o 2, aliás, o que a gente pode fazer aqui, tá? A gente pode fazer o seguinte, isso aqui é igual a botar esse 2 aqui em evidência, então 2 vezes P mais Q mais um 2. Então, a gente pode dizer que isso daqui é o que? 2 esse P mais Q a gente bota um N, né? 2N mais 2. Pronto. A partir daqui, o que vai acontecer, né? Aqui a gente tem 2 aqui e 2 aqui. Então, a gente vai ter o seguinte, a gente bota esse 2 em evidência, aí a gente vai ter N mais 1, e a partir daqui, a gente vai ter que 2 vezes N mais 1, ó, já que ele está falando de inteiros positivos, o número N mais um número qualquer, isso é um número inteiro positivo. Outro número, sei lá, M. E 2M é um número par. Então, assim, é errado. Se você ficasse com dúvida, não soubesse fazer isso, você poderia fazer assim, por exemplo, pegar dois números ímpares, por exemplo, 3 mais 3. Ó, a soma de dois números ímpares, 3 mais 3 é 6. 6 é um número par. Então, veja, a soma de dois números ímpares é sempre par, errado, tá? Então, a gente elimina. O produto de dois números inteiros ímpares é sempre um número ímpar. Isso aqui é verdade, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, 2P mais 1, isso é um número ímpar, vezes um outro número ímpar. Pode ser 2, eu vou botar P também, tá? 2P mais 1, só para ficar mais fácil de entender. Né? Então, a gente vai ter aqui, ó, veja que isso aqui é o mesmo número. Então, a gente vai ter o quadrado do primeiro, 4P ao quadrado, mais o quadrado do primeiro pelo segundo, ou seja, 4P mais o quadrado do segundo, que é 1. Isso daria certo também se você botasse um Q aqui, certo? Sem nenhum problema. Aí o que vai acontecer aqui? Como isso aqui é 1, veja que a gente pode botar um 2 aqui em evidência. Ou 4, ou seja, 4, vamos botar 4. P ao quadrado mais P, certo? Mais 1. Aí a gente pode trocar isso daqui, ó. Vamos colocar 2 mesmo, né? Já vai ficar um número ímpar. Vamos colocar assim, ó. 2 é evidência, vai ficar 2P ao quadrado mais 2P. Agora sim, né? 2 vezes. Aqui a gente troca por um número
qualquer, né? N mais 1. Veja que isso aqui é um número ímpar. Então, se eu multiplicar quaisquer números ímpares, tá? Certo? Vai dar um número ímpar. Isso aqui é verdadeiro. Então, nossa resposta é 1 e 2, ou seja, letra D. Beleza? Vamos pegar 3 vezes 3. Aqui dá 9, né? 7 vezes 7. Isso aqui dá 49. Não tem como dar um número par, beleza? Como a gente provou lá de forma algébrica. Questão 19, vamos lá. Questão 19 é de lógica, né? Bem bacana também essa questão. Considera as afirmações. Se a parede é rosa, então Pedro é alto e José é baixo. Se João vai à feira ou se hoje faz sol, então a caçada é lisa e a parede é rosa. Sabendo que José não é baixo, podemos concluir logicamente com base nas afirmações 1 e 2 que... Pessoal, faltou uma coisa nessa questão aqui. Ele afirmar o seguinte, que a primeira frase e a segunda frase são verdadeiras. Por que ele teria que afirmar isso? Por um motivo muito importante aqui. Ó. Quando ele diz que José não é baixo, certo? José não é baixo, a gente nega essa parte aqui, ó, certo? Deixa eu colocar em conectivos lógicos. Isso daqui, ó. Se a parede é rosa, então a gente tem um P. Então, ó, Pedro é alto I, ó. Então, a gente tem um conectivo aqui, ó, R e S, certo? Só que ele está negando, ó, José é baixo. Ele não está negando José é baixo. Então, se eu não tenho uma conjunção aqui, a conjunção ela só vai ser verdadeira se as duas sentenças forem verdadeiras. Então, se qualquer uma delas for falsa, as duas serão falsas, certo? Aliás, a sentença composta será falsa, desculpe. Se a outra, mesmo que a outra seja verdadeira, a sentença composta é falsa. Se a gente tiver um P verdadeiro, de um lado verdadeiro e do outro falso, ou seja, essa parte aqui será falsa, independente de Pedro ser alto ou não, essa segunda parte aqui é falsa. Então, para isso aqui ser verdadeiro e falso, isso aqui será uma situação falsa. Então, para que ela seja uma situação verdadeira, logicamente, eu tenho que obrigatoriamente ter o quê? Que essa primeira parte aqui seja falsa. Ou seja, se a parede é rosa, eu tenho que dizer que a parede não é rosa. Então, tenho que obrigatoriamente dizer que ela não é rosa para que isso daqui seja verdadeiro. Outra coisa que você poderia pensar é o seguinte. Quando a gente tem um A, então um B, isso aqui é logicamente equivalente a eu dizer não B, então não A, certo? Ou seja, como essa segunda parte aqui é falsa, então isso aqui é logicamente equivalente a eu negar né, R e S e concluir a negação de P. Ou seja, se essa segunda parte é falsa, né, está negada, eu vou negar a primeira parte. Aí sim, tudo bem, eu posso utilizar essa lógica para determinar que a parede não é rosa. Então, a partir disso daqui, eu concluo que a parede não é rosa. Tem as alternativas que são a parede não é rosa? Não tem. Então, tenho que olhar essa outra parte aqui de baixo. Vamos olhar a parte de baixo. Como a gente concluiu, ó, parede é rosa. Concluímos que isso daqui é falso. Ó. Isso daqui é falso. E a gente tem, se João vai à feira, ou, ó, João, vou botar um T, João vai à feira, ou, ó, um O é um Vzinho, hoje faz sol, eu vou ter T, R, então, a calçada é lisa, ó, a calçada R, T, eu vou botar U, né, que a gente utilizou R ali, ó, U, então, V, I, ó, I, T, U, V, X. Não, a parede é rosa, é P, né? Só que, aí cai novamente, ó. O que acontece aqui? Essa daqui não é falso? Se essa é falsa, independente dessa parte aqui, ó, dessa parte aqui, ser falsa, independente dela ser falsa, tudo isso aqui é falso. Se isso aqui é falso, isso aqui for verdadeiro, o que vai acontecer? Que toda essa frase aqui será falsa, porque vai ter a primeira verdadeira, a segunda falsa. Então, eu tenho que ter obrigatoriamente que isso daqui tem que ser falso. Obrigatoriamente tem que ser falso.
Como a gente tem um ou aqui, ó, o ou só vai ser verdadeiro se... Aliás, ela só vai ser falsa se a gente tiver as duas sentenças falsas. Ou seja, só vai ser falso se eu tiver a primeira falsa e a segunda falsa. Então, eu vou ter que ter obrigatoriamente que João não vai à feira e que hoje não faz sol. Isso aqui é falso e isso aqui é falso obrigatoriamente para eu ter essa sentença falsa. Então, se a gente olhar as alternativas, o que a gente encontra? João vai à feira, errado. João não vai à feira. João não vai à feira, correto. É exatamente isso. João não pode ir à feira. Pedro é alto? Ó, Pedro não é alto, né? Ele está dizendo aqui, Pedro... aliás, não podemos concluir isso, tá? Independente se Pedro for alto ou baixo, essa segunda parte será falsa, tá? Pedro não é alto. Novamente, não pode concluir isso de forma alguma. José não vai à feira. José, cadê José? Cadê José? Que ele não afirma se José vai à feira ou não, né? Ele só afirma que José é baixo ou não. Isso aqui não tem nada a ver com essa questão. Então, letra B mesmo, nossa resposta, tá? Vamos lá para a questão 20. O funcionário responsável pelo almoxarifado recebeu a tarefa de organizar 250 documentos em 10 caixas, inicialmente vazias. Ao final do processo, cada uma das 252 documentos foi acondicionado em alguma das 10 caixas. É correto afirmar que, ao final do processo, necessariamente. Aí, vê só, se a gente botar ó, a primeira uma caixa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Veja só, se a gente botar, tá? Se a gente fizer o seguinte, eita danado. A gente fizer o seguinte, se a gente colocar 25 em cada uma, ó, porque 10 vezes 25 dá 250, ou seja, 25 nessa, 25 nessa, 25 nessa, 25 nessa, 25 nessa, 25 nessa e 25 nessa. Aí eu vou ter um total de 250. Aí vai sobrar o quê? Duas. Vai sobrar duas. Eu tenho nessa, aí eu posso botar aqui, ó, ou nessa 27, ou nessa eu não botar 27 nessa aqui eu botar 26 e nessa 26, né? Aí eu boto aqui 25. Ou eu posso fazer o seguinte, tá? Eu posso fazer o seguinte ainda. Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu ainda posso colocar, ó, nessa daqui eu não boto 25, nessa aqui eu boto 50, ó, 25 mais 50, eu vou ter um total de 50, essa aqui fica com 0, e ainda vai faltar duas, essa aqui eu posso botar 27 ao invés de 25, certo? Então é isso que eu posso fazer. Então você vê que no mínimo, tá? Eu vou ter que ter, aliás, eu tenho que ter pelo menos, tá? Pelo menos 26 em uma. Então, pelo menos 26 em uma. Aqui, ó. Porque se eu distribuir 25 cada uma, aqui eu, ao invés de botar 25, eu boto 26 e aqui eu boto 26 na outra também para formar mais duas. Então, se a gente olhar as alternativas, ó, letra A, alguma caixa ficou com pelo menos 26 documentos, é exatamente isso. Eu tenho que colocar pelo menos 26 em alguma delas. Por quê? Porque, veja, se eu não colocar aqui 26, por exemplo, colocar 0 aqui, né? Se eu colocar 0 aqui e eu colocar 25 nas outras, nessa daqui eu vou ter que colocar o complemento. Então, eu vou ter que colocar mais do que 25. Então, essa daqui eu vou ter que ter pelo menos 26. Eu vou ter, ó, e se eu não colocar 26 nessa daqui, ó, por exemplo? Eu não coloco 26 nessa, tá? Aí essa aqui eu coloco 0. Aí, essa daqui eu vou ter que colocar, ó, eu vou colocar aqui mais 50, aliás, coloquei a dessa, coloquei o 50, e nessa daqui eu vou ter que colocar mais, ó, coloquei 50, então 250, eu tenho que colocar 27 nessa, ou seja, não posso colocar 25. Então, eu vou ter pelo menos 26, em alguma caixa eu vou ter que ter pelo menos 26, de 26 ou mais. Então, letra A, nosso gabarito. Se você olhar as alternativas, ó, nenhuma caixa ficou com mais de 26. Errado, eu tenho que ter 26 ou mais, certo? 26 ou mais. Ele está dizendo que nenhuma caixa ficou. Posso ter mais de 26 sem nenhum problema. Então, elimino a letra B. Nenhuma caixa ficou vazia? Também é errado, viu? Lembra que eu posso botar aqui 0 em uma caixa e a outra botar, por exemplo, 50 e a outra botar 27? Então, a gente elimina. Letra D. Alguma caixa ficou vazia?
alguma caixa ficou vazia? Não necessariamente, viu? Que a gente pode botar aqui, ó, a todas 25, aí as outras ficar com uma com 26, a outra com 26 ou uma com 27. Então, alguma caixa ficou vazia, eu não posso afirmar isso, tá? Todas as caixas ficaram com pelo menos 25 documentos cada. Pelo menos não. Ela ficar com pelo menos 26, porque uma vai ficar com pelo menos 26, tá? Então, letra A mesmo, o nosso gabarito, beleza? Então, assim a gente encerra o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Então é isso, um forte